Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é os motivos do porquê Jesus falava em parábolas. Então, as parábolas, elas não são um meio de impedir algumas pessoas de crerem, mas é uma porta que só se abre para quem bate, né? Nesse estudo, nós vamos ver 3 motivos por que Jesus falava em parábolas. Mas antes, eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem esse vídeo e se inscrevessem no meu canal, amém? Então, o primeiro motivo, Jesus respeita a escolha de quem não quer ouvi-lo. Quando Jesus esteve aqui na terra, muitos o rejeitaram, não queriam ouvir a verdade. Então, ele falava certas verdades em parábolas. Por quê? Porque ele era justo e só revelava para aqueles que tinham desejo de compreender com mais profundidade seus ensinamentos, né? Ou seja, ele revelava os mistérios do reino de Deus só para aqueles que desejavam conhecer. Em Mateus 13, 10 e 11, eu vou ler aqui. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: por que tu falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por que não lhes é dado? Porque eles não queriam ouvir. Porque eles eram indiferentes à voz de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. E quem era indiferente seguia a sua vida e continuava com o coração endurecido. E hoje acontece também a mesma coisa. Muitos ouvem a palavra, mas não têm desejo de se aprofundar, nem de praticar, nem de obedecer. Amém? Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, Jesus contou parábolas para cumprir a profecia de Isaías 6, do 9 ao 10. Esse Isaías 6, 9 ao 10 também é citado aqui em Mateus 13, que diz assim, lá no versículo 14 e 15. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam os olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se convertam e os cure. Então aqui está explicando o porquê Jesus não contava, não revelava para essas pessoas, né? Aqui está falando dos judeus, né? Que rejeitaram a palavra. Mas hoje em dia muitos também rejeitam, né? Mas o versículo 16 diz assim: mas abençoados são os vossos olhos porque eles veem, e os vossos ouvidos porque eles ouvem. Então Jesus estava falando para os discípulos, né? E hoje nós somos discípulos de Jesus, então nós somos abençoados porque nós ouvimos, né, a palavra, e os nossos olhos veem, estão abertos. Amém? Então aqui é uma profecia que Deus revelou a Isaías do porquê aquele povo não ouvia e nem obedeceria, porque eles não iam obedecer. Se eles ouvissem, eles não iam obedecer. Então não adiantava nada ele falar, né? Então as verdades que são rejeitadas, elas não abençoam, né? Exemplo, se eu recebo uma palavra de poder e rejeito, não creio, eu não serei abençoada com aquela palavra. E muitas pessoas hoje em dia recebem palavras poderosas, promessas de Deus para a sua vida, mas continuam vivendo uma vida sem paz, sem alegria. Por quê? Porque não creem, não obedecem a palavra. Deus fala: eu estou contigo, não tenha medo, e a pessoa vive com medo. Então ela não está obedecendo. Ele fala: eu suprirei as suas necessidades, e a pessoa vive preocupada com o dia de amanhã. E assim tem muitas promessas, muitas palavras poderosas que Deus fala na Bíblia, né? Ou manda um profeta falar, mas as pessoas não creem e rejeitam e continuam vivendo uma vida sem Deus, né? Então pessoas assim, elas não veem o melhor de Deus, elas não ouvem o que Deus tem para elas, elas não compreendem o que Deus quer falar com elas. E aí elas acabam não se convertendo e não sendo curadas.
tudo porque rejeitam a verdade, tudo porque são indiferentes à verdade. Amém? O terceiro motivo, ele falou em parábolas para usar uma linguagem didática, né? Então, Jesus usava exemplos do cotidiano para que os ouvintes entendessem com mais clareza, né? Tornava mais fácil para memorizar se ele citasse alguma coisa do cotidiano deles ali. E ele falou muito sobre isso, né? Ele falou sobre a videira verdadeira, citando a videira que tinha muito naquela época, as sementes, né? Ele usou muitas coisas práticas para ensinar. Tinha umas parábolas que eram fáceis de se entender, mas outras eram mais profundas, né? E só eram reveladas conforme o coração da pessoa, conforme a aceitação do coração da pessoa. Concluindo, Jesus falava em parábolas para testar quem verdadeiramente era comprometido ou apenas curioso, quem era faminto pelo pão vindo do céu ou apenas religioso, para quem era espiritual ou para quem era indiferente. Hoje Deus continua falando. Eu sou alguém que apenas ouve ou que busca compreender e obedecer? Vamos refletir nessa pergunta, né? Eu estou sendo alguém que somente ouço e sou indiferente ou que busca compreender e obedecer essa palavra? Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, e pedimos também, ó Deus, livra-nos, Senhor, da indiferença espiritual, Pai. Abre os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração, ó Deus, para entender a Tua palavra. Que sejamos como os discípulos, Pai, que perguntavam, que buscavam, que desejavam conhecer mais do Teu reino, Pai. Que nenhuma dureza ou frieza espiritual nos impeça, Pai, de receber as Tuas verdades, Pai. Porque elas são que nos abençoam, Pai. Essas verdades, ó Deus, que nos abençoam, Pai, e nos transformam dia após dia. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.